Olá pessoal, muito bem-vindos à quarta mensagem da série As 5 Pedras de Davi. O título da mensagem de hoje é Persevere sempre. Sim, biblicamente falando, perseverança não é uma condição, mas sim uma necessidade, mas sim uma condição para que você possa viver o propósito do Senhor. Mas antes de continuarmos a falar sobre isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através dessa mensagem. O texto que nós estamos lendo durante todas as nossas ministrações nessa série está lá em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 39. A Bíblia diz assim: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi foi para aquela batalha com aquelas 5 pedras e com seu cajado de pastor, depois de rejeitar algo que era uma oferta boa, se levarmos em conta a circunstância natural, a armadura de Saul, a armadura do rei. Ele rejeita aquilo, pega o seu cajado e 5 pedras lisas. Sim, eu creio que Davi ele vai enfrentar Golias crendo no Deus das vitórias completas. Nós falamos isso na primeira mensagem. Se você quer assisti-la, clica aqui nesse link. Davi cria que ele iria enfrentar Golias não só na sua própria força, mas na força do Deus de Israel, a quem Golias estava afrontando. Davi sabia que ele teria uma ajuda do Senhor, e o Senhor jamais perde uma batalha. Davi vai enfrentar Golias, mas eu não deixo ali de conjecturar que Davi pensou na possibilidade. Se uma dessas pedras não é suficiente para derrotar Golias, se eu atirar uma pedra e essa pedra não acertar Golias, precisar arremessar outra, Davi ele já vai para a batalha com a certeza que ele teria que persistir, com a certeza que ele teria que perseverar. Se ele errasse uma pedra, ou se a pedra não fosse suficiente para derrotar Golias, ele não desistiria na primeira pedra, pelo contrário, ele continuaria, ele persistiria, ele perseveraria. Isso é consistente com a trajetória de Davi. Davi sabia que perseverança não é uma opção, mas sim uma condição para que você possa vencer os seus inimigos. O escritor de Hebreus nos ensina isso lá no capítulo 10, no verso 36. Ele coloca da seguinte forma, ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para ver no feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para que você possa alcançar a promessa do Senhor, o cumprimento da promessa do Senhor, a vitória sobre os Golias que estão adiante de você, você precisa perseverar. Você precisa persistir. É importante nós falarmos isso porque algumas expectativas erradas que geram as frustrações. Aliás, frustração é sempre gerada por expectativa errada. Alguns cristãos têm uma expectativa que a vida cristã é uma vida sem problema. Aí quando chega um problema, quando bate a necessidade, quando Golias apresenta, eles se apavoram, eles se frustram por causa de uma expectativa errada. Jesus jamais falou que nós não enfrentaríamos problemas. Em nenhum momento na palavra de Deus nós aprendemos que a vida cristã, a vida do servo do Senhor é uma vida sem problemas. Pelo contrário, Jesus mesmo nos trouxe essa promessa, que no mundo teríamos aflições. Alguns cristãos têm a expectativa que as respostas são imediatas, ou que as respostas devem ser imediatas. Alguns cristãos têm a expectativa que a vida cristã é uma vida sem perseverança. Por isso, quando eles passam pelo teste do tempo, eles se frustram.
Quando eles passam pelo teste do tempo, eles se acovardam, eles retrocedem, eles desistem. Biblicamente falando, todo ser humano está sujeito ao tempo. Somos seres temporais. Biblicamente falando, todos nós vamos enfrentar o tempo da espera. Biblicamente falando, todos nós vamos passar pelo teste do tempo. E por isso precisamos perseverar. É importante você ter essa ciência, porque a sua natureza, a natureza humana, a natureza adâmica, a carne, ela sempre é tendente a desistir. Ela sempre vai querer desistir. O ser humano não é naturalmente falando persistente ou perseverante. Com raras exceções, se você olhar para a criança ela não nasce perseverante, ela não nasce perseverante em aprender um princípio, uma habilidade, ela precisa ser condicionada a isso, ela precisa aprender a perseverar, porque a nossa natureza humana sempre vai tender a desistir. Você precisa ter ciência disso e você precisa lutar contra a sua velha natureza. Fazer o que Jesus nos ensina lá em Lucas 9:23, negar essa velha natureza todos os dias, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Quando você sentir de desistir ou ter vontade de desistir, se lembre disso e prega para a tua alma. Diga para a tua alma, não desista e não desista em nome de Jesus. Se você quer vencer a Golias, vá para a batalha como Davi foi, com a disposição de perseverar, com a ciência que você vai ter que perseverar. Muitas vezes eu fico indignado quando alguém chega para mim e diz assim, bispo, eu tentei e não deu certo. Eu tentei, mas não funcionou. Como assim? Isso é completamente antibíblico. Em nenhum lugar na palavra de Deus a Bíblia nos ensina que nós teríamos que tentar uma única vez, ou teríamos que tentar algumas vezes e depois desistir. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a perseverar em fazer a vontade de Deus, a tentar uma, duas, se a terceira pedra não deu certo, continua tentando. Não pare, não desista até o milagre acontecer. Eu tentei fazer, eu tentei obedecer e não deu certo. Não tentou direito. Porque a Bíblia não nos ensina a tentar algumas vezes e desistir, mas sim perseverar, fazer uma, duas, três, quatro, até o milagre acontecer. Meu irmão, Deus se alegra, Deus se agrada na perseverança. Por várias vezes temos promessas na palavra de Deus para aquele cujo propósito é firme, para aquele que permanece, para aquele que persevera. O próprio Jesus, falando do fim dos tempos, ele diz assim, o que permanecer até o fim, esse será salvo. É importante você saber disso, porque a tua natureza que se inclina por mal, ela sempre vai tentar desistir, ela sempre vai se inclinar a parar, desistir, mas não pare, persevere. Vá para a batalha já com as suas pedras na sua mão, não leve uma única pedra. Não vá disposto a tentar uma única vez ou algumas vezes não. Vá disposto a perseverar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, derrote Golias, alcance o seu milagre em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, de deixar um comentário falando sobre algo que Deus falou com você. Isso ajuda aí o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. E faça também a sua parte, clica aí para compartilha aí nos grupos de WhatsApp, para que pessoas sejam abençoadas com essa mensagem de perseverança. Persevere sempre em nome de Jesus.